Salve, salve! Eu sou Marcos Cavalcante, professor da COP. Estamos começando mais um episódio do podcast Inspira, que tem como foco trazer para você reflexões sobre como o conhecimento pode criar valor na sua vida pessoal e profissional e nas organizações. Eu sou o César Campos, sou administrador, diretor da Inconstant Produções e sou um ex-aluno do professor Marcos Cavalcante. César, você sabe que recentemente saiu aqui o resultado do censo. Você respondeu o censo, não? Respondi, isso para mim é fundamental, porque eu sei que isso afeta a minha vida, pô. E aí eu não pude ir na primeira chamada e fui na segunda chamada, com hora marcada, foi lá o funcionário, lá, o pesquisador do IBGE, e foi uma experiência assim, muito interessante. Muita gente não... Você respondeu? Eu respondi, foram lá em casa, mas muita gente não respondeu, né? Curioso. Acho que as pessoas não percebem o impacto que isso tem na sua vida, né? Cotidiana, no seu dia a dia. Eu acho isso também, que as pessoas acham que é uma coisa burocrática só. Por exemplo, assim, é conhecido de todo mundo que a população brasileira está envelhecendo, né? Assim, antes se a gente pegasse a distribuição do perfil demográfico, era uma espécie de pirâmide com muitos jovens, né, de 0 a 5, 5 a 10 embaixo e poucas pessoas com mais de 70 anos lá em cima na pirâmide. Sim. E hoje o desenho demográfico brasileiro é uma barrica, assim, poucos... Como se fosse um barril, o formato de um barril. Larga no meio... E menor em cima e embaixo. Exatamente. E o que isso tem a ver com a minha vida? Bom, se teu filho está pensando em fazer medicina, o que você ia dizer para ele, César, fazer? Olha, para o meu filho, se ele fizesse medicina hoje, eu ia mandar ele estudar geriatria. Exatamente. Então, assim, a análise do censo é fundamental para a decisão. Outra atividade, para a área de doença mental. Exatamente. Fisioterapia, cuidadores. Exatamente. Então, assim, o envelhecimento da população, essa constatação, ela tem um impacto direto na nossa vida, nas escolhas que a gente vai fazer na nossa vida hoje, do dia a dia. Você sabe um exemplo que eu estava me lembrando agora, você falando isso, do impacto? A Covid mostrou isso pra gente. Claro. Não tinha cemitério suficiente. É verdade. Foi muita gente para ser enterrada. E abriram valas. São Paulo deu uma demonstração assim, triste, né? Lamentável, mas um dado de realidade. Pois é. Então, assim, são pequenos exemplos como esse que você... Não, isso você é políticas públicas, né? Assim, a prefeitura está preocupada em construir centro de lazer, por exemplo, para a terceira idade. Ou aumentar o número de escolas. Pois é. Para criança que não vão ter. Hoje a gente já está vivendo esse fenômeno nas grandes cidades, que você tem muita escola e nós não temos mais problema de vaga na universidade. Eu sou de uma geração que o vestibular era considerado um funil, porque tinha poucas vagas nas universidades e muita gente se formando no ensino médio. Hoje, já tem mais vaga nas universidades do que gente se formando no ensino médio. A minha geração foi muito pior, não tinha vaga para o ensino fundamental. Pois é. Era fila, as pessoas ficavam de madrugada na porta das escolas para poder estudar. Então, assim, o censo tem um impacto em tudo, na medicina, na arquitetura. Que tipo de imóvel nós vamos construir daqui para frente? Com quarto de empregada, como existia há 40 anos atrás, você construía um empreendimento imobiliário que tinha sala, 2 quartos e um quarto de empregada, né? Que acabou. Hoje não existe mais isso. Não se constrói mais nada pensando... E o tamanho disso, né? E para quê? A pandemia, eu estava morando em Nova York na época, em Newark, né? Que é uma cidade próxima a Nova York, e aconteceu um fenômeno que era totalmente inesperado, né? Que é o preço dos aluguéis de imóveis em Manhattan caiu porque ninguém queria mais alugar prédio comercial e foram morar na periferia em casas maiores, onde ele pudesse
morar e trabalhar, né, à distância. Marcos, você está lembrando uma coisa que hoje o censo acho que mostrou isso aqui no Brasil. É, Não é- exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, assim, as pessoas, então, o jornal publicou também, estão construindo imóvel micro. Eu acho que isso não é uma tendência. A tendência é você sair das grandes cidades. As capitais se esvaziaram, né, de um censo para outro. Isso. Diminuíram o Isso. número de habitantes. Então, e mais, assim, a aposentadoria. Por que um cara que está se aposentando, não é só no Brasil, não, fora do Brasil, por que as cidades não atraem esses aposentados para vir gastar a aposentadoria deles aqui? Por exemplo, no Rio de Janeiro, uma cidade que tem sol a maior parte do ano, né? E um inglês, ou um sueco, ou um norueguês. O que faz a Espanha. Exatamente, é um belo A exemplo. Espanha com clima favorável de mais quente, os ingleses, suecos e dinamarqueses vão para a Espanha depois de aposentados. Olha que maravilha, hein? Depois de aposentados. Exatamente. Quer dizer, eles só vão gastar o dinheiro da aposentadoria lá, né? Um outro dado que você trouxe também foi os nômades digitais, né? Uma outra característica importante do mundo de trabalho e que o censo revela isso e que muda a política pública de uma cidade. Totalmente. Por exemplo, tem alguns países europeus que estão oferecendo vantagens para nômades digitais irem para os seus países, porque é um profissional altamente qualificado, que não dá custo nenhum, porque exigem seguro-saúde e ele só vai gastar o dinheiro que ele recebe, originário de outro país, no aluguel, no transporte, no restaurante, né? Em todo consumo. Então, lá. Isso que era um fenômeno marginal, hoje está no centro do que deveria ser uma política pública, por exemplo, numa prefeitura. E que é uma função do censo, migração interna e migração internacional. Exatamente. Então, assim, o censo é fundamental para você não só definir políticas públicas, mas para você tomar decisões na sua vida pessoal. Aonde eu vou me aposentar, aonde eu vou morar, como é que o emprego do meu filho, que tipo de trabalho vai ter daqui a poucos anos. E permite você descobrir coisas que são meio inusitadas, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, durante anos se pensou que a violência em Nova York e em outros estados americanos estava diminuindo devido ao envelhecimento da população. E aí 2 economistas, um deles o Stephen Levitt, que é professor da Universidade de Chicago, e um jornalista nova-iorquino, Stephen Dubner, eles analisaram esses dados do censo americano para descobrir por que houve essa queda da criminalidade que se atribuía ao envelhecimento da população. De fato, é verdade, embora os velhinhos fossem menos, né, os velhinhos americanos fossem menos violentos que os mais jovens, na verdade, esses 2 pesquisadores chegaram à conclusão que o fator determinante na redução da criminalidade nos Estados Unidos foi a legalização do aborto. Que é interessante, porque reduziu drasticamente a população de jovens em situação de risco. Esse direito existia, como os Estados Unidos têm uma particularidade, cada estado decide, né? Então, Nova York, Califórnia, Washington, Alasca, Havaí já tinham legalizado o aborto, mas foi só quando a Suprema Corte americana, em 1973, decidiu legalizar ou autorizar o aborto em qualquer estado dos Estados Unidos, é que isso pôde acontecer e essa redução na criminalidade, na verdade, não veio pelo envelhecimento da população, mas por essa redução no número de jovens, né? Redução drástica do número de jovens em situação de desconforto. E hoje a gente está analisando assim, as pessoas não querem mais ter filho, né? Muita gente, eu conheço várias pessoas, diminuiu o número de filhos que cada casal tem, né? Isso é um fato. Minha avó, sei lá, na época da minha avó, tinham 15, 10... Um fenômeno no mundo todo, no mundo desenvolvido todo, é uma realidade. Então tem esse famílias lado menores. Econômico de famílias menores, mas eu acho que essa questão do aborto, que é uma questão delicada, tem a ver com isso. Assim, as pessoas menos filhos indesejados, né? E com isso você tem
diminui alguns outros problemas Permite sociais. planejamento familiar. Permite planejamento familiar. Então, o censo realmente é um instrumento fundamental e, felizmente, a gente está saindo agora com os resultados desse censo. Tem um outro campo que é muito interessante, porque a função do censo é você conhecer a estrutura populacional, né? Você saber quem você tem. E tem uma área que a gente até aqui está fazendo também um podcast sobre deficiência, as pessoas com deficiência, e o censo indica isso. Quer dizer, qual é a situação da população? Quantas pessoas necessitam de algum tipo de apoio ou de reconhecimento de dificuldade para que o Estado faça política pública, né? Isso é a área de saúde. Claro. Né? Então, a questão de transporte que tem acessibilidade, né? As construções, a legislação de construção que tem acessibilidade. Não, isso é um problema muito sério, assim. São milhões de brasileiros, não é minoria, né? Assim, a minha mulher tem um filho cadeirante, né? O Felipe, que é um exemplo para mim de ser humano, inclusive. Sim. Ser humano absolutamente incrível, mas assim, me fez pensar coisas óbvias, né? Assim, eu programo minha viagem, você programa sua viagem, vou ficar numa casa assim, assim, assado. O Felipe tem que tomar cuidados adicionais. Tem um degrau para subir? Né? Nesse imóvel? Eu não conheço nenhum imóvel no Rio de Janeiro que não tenha degrau. Mas olha, já parou para pensar nisso? É uma barbaridade. Por que isso? Olha a importância do censo. Quando o censo diz que as condições as pessoas, quantas pessoas têm deficiências e necessitam de outro tipo de coisa, aí você começa a pensar o seguinte: o que isso poderia alterar as regras de construção? Exatamente. Por exemplo, uma pergunta: por que tomada fica próximo do chão? Uma pessoa idosa não precisa nem ser portador E criança? Não precisa nem ser pessoa com deficiência. Uma tomada próxima do solo é mais perigosa por conta de crianças e também é uma dificuldade para você ligar algumas coisas. Agora, qual é a lógica de estar próxima do chão? Sei. Poderia ser na altura do interruptor. Facilitaria a vida de todo mundo. Você não precisa se abaixar para ligar nada. O fio podia ser mais comprido também. O fio tem mais cabo, tem mais isso. Então, você tem uma série de normas que você poderia mudar por informações do censo, como já né? acontece. Claro, essa coisa do uso da água também, individualidade. Mas, sobretudo isso, essa coisa do imóvel. O Felipe, para entrar num prédio, precisa de ajuda de alguém. Não pode ser assim. Ele tem que ter autonomia. Para ir ao banheiro, a largura da porta nos imóveis. Exatamente. São detalhes que, para nós, eventualmente, que não usamos, né, uma cadeira de rodas para se locomover, não é um problema, mas a cidade tem que ser pensada para todo mundo e não para meia dúzia de pessoas. Você falou agora uma coisa importantíssima. Uma coisa que eu vi recentemente é que a cidade tem que ser para todos. E existe já uma corrente na arquitetura que pensa num design arquitetônico que atenda a todo tipo de pessoa. Claro. Não faça essa distinção de, por exemplo, o degrau é indiferente se é degrau ou se é rampa. Mas que, sendo degrau, impede a cidadania de outra pessoa. Pô. Exatamente. Porque isso pode estar num ambiente de trabalho, pode estar num lugar, num restaurante, numa casa de diversão. Então, o censo, quando dá essas informações, né, como é a do idoso, o que vai mudar quando a gente chegar à conclusão de que 40% da população é de idosos? É uma mudança drástica. É né? uma mudança drástica. Então, e eu acho assim que a gente não está se preparando para isso. Já estamos vivendo numa sociedade com mais idosos, né, que está demandando muito mais serviços. Já falamos aqui de fisioterapia, de um geriatra e de coisas do gênero, e centros de lazer e espaços de interação, né, porque a pessoa também fica solitária em casa, e em orientações, né, para como lidar com pessoas que estão com demência, com dificuldades mentais, e a sociedade brasileira já é assim, e a tendência nos próximos 10, 20 anos é que isso se acelere esse processo. Tem um outro aspecto, Marcos, que o censo identifica, como é uma estrutura populacional, é a questão étnico-racial. Claro. Você imagina, o Brasil, que tem mais da metade da população com a raça negra, né? E, no entanto, o movimento de igualdade, de direitos, contra o preconceito, etc.,
Ele só avançou porque ficou impossível negar esse perfil da população. Exatamente. Que está nos números, expresso nos números do próprio censo. Então, é uma questão, assim, já passou da hora da gente... Um país que não tem planejamento assim, de longo prazo, de médio e longo prazo, né, não vai sair do buraco. Né? Complicado. Outra coisa interessante, né, é que no censo aparece a questão da religião. Como o perfil mudou, né? Mudou no Brasil. E que afetou o quê? Isso me lembra um amigo que conta a história agora desse censo. Sim. Que ele é historiador e ele foi entrevistar uma senhora para uma pesquisa que ele estava fazendo, e essa senhora tinha no alto assim de um móvel, de uma cômoda, tinha um monte de oferendas, tinha um Xangô, tinha um monte de coisa. Sim. E nessa pesquisa dele, ele perguntava, além da idade da pessoa, ele perguntava também a questão religiosa. E aí ele perguntou, e qual é a sua religião? Ela falou assim, eu sou católica. Aí ele falou assim, como pesquisador, eu não podia influenciar a resposta dela. Aí eu olhei para a cômoda, com aquela pipoca, com o Xangô, com um monte de coisa. Eu falei, qual é mesmo a sua religião? Eu falava, mas isso não é nada, não. Isso aí é só porque a gente não custa nada, né? A gente fazer uma fezinha com outros, para todo mundo. Para todo mundo. Então, assim, ainda tem isso, né? O tipo de resposta que é dado no censo ainda tem esse problema. Nem sempre é uma resposta que corresponde à realidade dos fatos. Mas a gente está caminhando para ter dados mais confiáveis. A última questão que eu queria comentar do censo é que, exatamente pela importância dele, a gente tinha que fazer censos mais frequentes. E quando eu estava lá, em Newark, essa cidade que fica do outro... Né, Manhattan é uma ilha, do outro lado da ilha, no continente, tem New Jersey, o estado de New Jersey, e a cidade de Newark, que tem um aeroporto, inclusive. E uma das coisas que eu fui... Teve um censo. Durante a pandemia, durante a pandemia, eles estavam realizando um censo online. As pessoas o censo mandou pelo endereço de internet, não sei o quê, identificava. Você mora no imóvel tal, rua tal, não sei o quê. Eu falei, sim. Então você pode responder ao censo. E não perguntavam se eu estava legal ou ilegal. Era dos moradores. Perfeito. Daquela cidade, era online, né? E isso também vinha pelo celular. Então, eu acho que a gente tinha que evoluir para isso. Perfeito. De tempos em tempos, fazer um censo presencial, porque eu acho que isso muda a percepção, né? Você garante que você vai em cada residência, imóvel cadastrado, mas eu acho que a gente podia ter uma consulta oficial com mais frequência, que fosse feito de forma online, para a gente ter mais evidências, né? Dados e evidências para tomar decisão. Evidências, que é científico. Exatamente. E aí, Marcos, o que a gente leva na bagagem hoje? Temos esse nosso quadro de levar na bagagem. Eu sugiro esse livro, que já é antigo, Freakonomics, da editora Campos. Os autores são o Stephen Levitt, é um dos autores. É um livro que já tem alguns anos, 10 anos ou mais, mas ele é extremamente interessante pelo modelo mental de analisar esses dados e evidências para você tomar decisão e entender o que está acontecendo. Aliás, foi a grande contribuição desse livro. Ele mudou a forma de pensar, inclusive alertando o que a gente fala aqui da importância para a ciência, das evidências, né? Para a ciência, para a gestão. E ele destrói uma série de crenças, né? Que era aquela análise preguiçosa, né? Assim, o dado parece indicar isso, mas se você fuxicar mais um pouquinho, mais a fundo, você vai descobrir que as causas são outras, né, dos problemas que a gente tem. É ótimo. Maravilha. Então, vamos ficando por aqui, com a certeza que o conhecimento e os dados e evidências são fundamentais para a gente melhorar a qualidade da nossa tomada de decisão. E se você gostou do conteúdo, não se esqueça de compartilhar com os amigos. Nos vemos na próxima semana. Até a próxima semana.
Esse podcast Inspira foi gravado nos estúdios da Inconscious Produções.